Então, boa noite, pessoal. Tudo bom? Hoje começa, então, a nossa terceira aula do nosso curso de informática, né, tecnologia, na verdade, tecnologia da informação e comunicação aplicada ao ensino de ciências. Hoje eu quero falar com vocês de um assunto que é muito bacana, é a realidade que a gente vive hoje, e ela, às vezes a gente não vem ou pensa um pouquinho, reflete sobre ela, que é a própria inclusão digital e a cybercultura, né, ou cibercultura, alguns podem chamar cibercultura também. E aí, o que é que a gente observa? Que a gente está envolvido se vocês prestarem atenção, a gente está envolvido numa cultura onde a gente tem acessos eletrônicos hoje em dia, como celular, WhatsApp, YouTube, e tudo isso aí, se a gente pensar que 20 anos atrás a gente tinha poucas coisas dessas, tinha um e-mail, talvez, para quem tinha feito, né, um e-mail lá em 2020, lá em 2001, então talvez a gente tinha ali um e-mail, né, acessou a internet já, mas era um negócio assim que não era parte do dia a dia da gente, né? Era uma coisa esporádica. E que hoje a gente vive quase todos os aspectos da vida da gente se modificar de alguma forma. Se a gente pensar, desde pagar uma conta no banco até relacionamentos amorosos, a gente modificou com a introdução das ferramentas cibernéticas, da internet, dos softwares, né, dos aplicativos de celular. Então, tudo isso forma a cibercultura, a cybercultura, né? Então, esse conceito de cybercultura eu queria mostrar para vocês, e eu vou mostrar um vídeo aqui que ele é bem explicativo em relação a isso, tá? Então, vou só mudar a forma de apresentação, que fica melhor o som. Há quem diga que... Assim como os coordenadores de polo, nós também temos nossos tutores presenciais, né? Apesar de nós não termos atividades presenciais no polo, os tutores presenciais também estão disponíveis para qualquer tipo de demanda, principalmente demanda de atividade. Então, vocês enxergam a minha tela? Aí pode responder no microfone. Vocês estão enxergando essa telinha aqui do YouTube? Sim. Sim, né? Então eu vou rodar. Quem diga que preguiça é a mãe dá uma olhada se o som tá direitinho, vocês estão ouvindo bem o som? Esse tipo de visão coloca a invenção e a criatividade como formas de facilitar a nossa vida, diminuindo o esforço e melhorando o trabalho. Consegue ouvir, pessoal? Só me responde aí. Tá, mas o que é que isso tem a ver com o vídeo de hoje? Bora descobrir! Desde os primórdios, os humanos desenvolvem tecnologias para a sobrevivência, tipo fogo, a roda, o arco e flecha, os computadores e não podíamos esquecer a amada internet. Claro. Diz aí, isso tudo foi uma baita revolução para a humanidade, né? Veio então a terceira fase da Revolução Industrial, na década de 1970. Nessa época, um processo acelerado de inovações aconteceu, principalmente a criação da rede mundial de computadores e a comunicação via satélite. Inclusive, essa fase é chamada de Revolução Técnico-Científica Comunicacional. Repita, Revolução Técnico-Científica Comunicacional, justamente por isso. Você deve estar pensando, do nada esse monte de tecnologia? A galera não se assustou, não? Bom, os impactos econômicos e sociais foram muitos, afinal as relações de produção, trabalho e integração nunca mais foram as mesmas. Mas a galera se acostumou rapidinho. Essa nova dinâmica proporcionada pelas novas tecnologias da informação e comunicação é o que se chama de cybercultura, ou cibercultura, como você preferir. E ela é o conjunto das práticas sociais desenvolvidas a partir dessas novas tecnologias.
Jogos eletrônicos online, redes sociais, apps de compartilhamento de mensagens e de fotos, e-commerce, sites de relacionamento, internet banking, blogs, chats, fóruns, memes, enfim. Tudo o que pensarmos que existe no cyberespaço são exemplos de cultura cibernética. Mas cyberespaço? Sim, cyberespaços são os locais onde essas novas relações sociais se desenvolvem e, assim como qualquer lugar de sociabilidade, ela possui suas estruturas, regras, códigos e linguagem específicas. Afinal, os TBTs só ocorrem em um local específico, aquele lá, onde colocamos a foto do nosso almoço, mas quando é chique, claro. Mas não pense que essa cybercultura ocorre apenas no mundo virtual não, viu? Nossa vida no mundo real também é bastante afetada pela internet. Há pouco mais de 20 anos, se você quisesse fazer uma pergunta sobre algo, teria que ir a uma biblioteca, consultar uma enciclopédia ou até mesmo ir a algum lugar com acesso à internet. E com certeza não seria a sua casa. Hoje você faz isso com um simples toque ao celular. Pagar uma conta, minha nossa, pense aí na dificuldade. Só de lembrar das filas gigantes em bancos ou em casas lotéricas, já bate a tristeza. Hoje isso pode ser feito direto no internet banking. Bem mais simples, né? Comprar eletrônicos, roupas ou até aquela pizza show de bola ficou fácil depois dos aplicativos de e-commerce e de entrega. Conversar com alguém ou até namorar, tudo isso feito rapidinho em apps de relacionamento. E para tirar uma dúvida ou lembrar a letra daquela música favorita, sites de pesquisa estão aí para te ajudar. Essas ações corriqueiras hoje eram impensáveis até meados da década de 1990. Dessa forma, o offline é modificado pelo online. Empresas, serviços, consumo, governos e até mesmo a educação mudaram por causa dessa nova cultura virtual. Exemplo disso ocorre agora, nesse exato momento, enquanto você assiste a esse vídeo magnífico. Você está no computador ou no celular? Em casa, na escola ou em movimento? Tá vendo sozinho ou com galera? Fala aqui nos comentários, vai! Cada vez mais o ensino à distância, o EAD, se adapta e se reinventa com a evolução das novas tecnologias. Isso é fruto também das novas relações sociais da cybercultura. Esses fenômenos são recentes e complexos e estão alterando as formas como a sociedade se relaciona. Os impactos, inclusive, ainda estão sendo analisados e discutidos. Claro que nem tudo são flores, meus queridos. Aqueles que não possuem acesso à internet ou aos dispositivos móveis ficam de fora, aprofundando as desigualdades sociais e provocando exclusão digital. E vocês sabiam que no cyberespaço também ocorrem crimes, roubos, difusão de desinformação e notícias falsas? Com certeza vocês já ouviram falar nas fake news, certo? Formas virtuais de práticas violentas como o cyberbullying e até mesmo o cyberterrorismo desafiam especialistas e autoridades. Podemos ainda falar de problemas que afetam os usuários, como identidades e perfis falsos, violação de privacidade do direito de imagem, compartilhamento de dados e informações pessoais, mapeamento de padrões de consumo e comportamento, além de spams e publicidades direcionadas, muitas vezes sem a sua permissão. Por isso, cuidado no cyberespaço. O mundo virtual é massa, mas não exclui ou substitui o mundo real. Apenas amplia as formas de se viver em sociedade. Inclusive, aproveita esse cyberespaço e compartilha esse vídeo com seus amigos. Não esquece também de curtir e comentar aqui embaixo. Até a próxima, galera! Opa, então voltei aqui. Então eu queria que a gente debatesse um pouquinho a respeito desse primeiro vídeo, né? Vocês viram que existe uma relação do que é a inclusão digital também, do que é especificamente essa cybercultura que muitas vezes a gente mesmo não nota,
ela é algo que é integrado aos poucos na vida da gente, né? Então, começou lá em 1995 pelo acesso à internet, dali a pouco o e-mail, dali a pouco o acesso a páginas na internet, você mandar figuras, né, um para o outro, você ver um vídeo, mas ainda era muito difícil ver um vídeo, lá em 95, 96. E a partir daí você começa a evoluir a internet de certa forma, que aí começa também telefone celular na nossa vida e assim por diante. Então, eu queria que vocês, na experiência de vocês, se vocês já tiveram alguma experiência antes desse mundo tecnológico de hoje em sala de aula, não sei se algum de vocês já teve, eu queria que vocês comentassem como era antigamente. Alguém poderia falar? Alguém que teve essa experiência, vamos dizer, 20 anos atrás? Pessoal, vocês me escutam? Bom, eu vou falar por mim. Como eu já tenho 30, então, 20 anos atrás eu vivenciei uma tecnologia totalmente diferente. Eu lembro que era rotina os alunos ter que sair da escola ou de casa e se direcionar até a biblioteca para fazer pesquisas, para estudar. Então, a gente passava horas e horas estudando, pesquisando vários livros. Levávamos os livros para casa também. E era uma coisa muito gostosa de se fazer. Pegava emprestado um livro da biblioteca, né? Também. Assim, acredito que aqui em Guajará deveria ter acesso à biblioteca, uma biblioteca pública, né, para que todos pudessem utilizar, pudessem acessar, ir para estudar, porque isso faz falta. Não é só nas faculdades, não só nas universidades, nas escolas, que a gente tem que ter acesso, mas deveria ser rotina para a gente, para os alunos fazerem. E era interessante como que era o estudo antes. E não só isso também, quando a gente queria se comunicar com outra pessoa, era através de cartas. Né? Não tinha esse acesso todo à internet, por telefone, às vezes você falava ali pelo telefone fixo, mas era através de cartas. Eu lembro que o meu primeiro namorado, a gente sempre se comunicava através de cartas. E era uma coisa gostosa, porque você ficava esperando, ficava ansiosa esperando, querendo saber o que o outro tinha escrito. A espera ela existe hoje, mas normalmente de algumas horas, né? Quando muito. Normalmente é de segundos ou minutos. É verdade. Obrigado pelo depoimento, Luana. Devaldo, você queria falar? E quem poderia comentar mais? Reginaldo, Daniel, eu queria dar uma palavra também? Olá, professor, boa noite. Boa noite, opa. Vou falar um pouquinho da minha experiência com a tecnologia. Não faz já muito tempo, né? Mas fazendo um retrocesso aí há 20 anos atrás, o meu estudo praticamente começou na parte, eu estudando na zona rural, né? Aí, pegando esse gancho, quando nós se fala de inclusão digital, nós temos que observar se o pessoal também que estuda, mora no interior, estão incluídos, né? Apesar de que hoje, né, a demanda já se expandiu bastante em vários lugares do interior, digamos, tem a disponibilidade de internet, o povo está conectado. Mas na época que eu morava no interior não tinha, né? Era o modo tradicional mesmo. Então, eu vim lidar com a tecnologia chegando aqui na cidade, né, praticamente já nos meus 14 anos. E assim, ainda era bem raríssimo ainda, né? Não era todo mundo que tinha essa disponibilidade, né?
aí eu pego o gancho aí da Luana. As pesquisas realmente era por livro, né? Quando nós tínhamos aqui a nossa biblioteca municipal na cidade, várias vezes cheguei lá a fazer pesquisas em livro. Aí eu faço também um apontamento, professor, sobre o que eu vejo da inclusão digital, principalmente aí para essa nova geração, que praticamente já nasce tecnológico, é o esquecimento, né, da prática, a cultura de pegar ali o livro físico e tal. Isso aí também eu acredito que minha visão tem sido esquecida. Sim. É interessante porque eu vejo a que história... é um lado assim que... Pode falar. É interessante porque é a nossa história, né? Apesar de nós já termos muitas coisas digitalizadas, os livros digitais, né? Os livros em PDF, tudo, mas há documentos ainda antigos, principalmente, que nós precisamos ter acesso físico. Então, realmente, é importante ensinar as novas gerações, elas também entenderem que existe o meio físico, que tudo veio de uma história, né? Que veio de um passado ali que tinha aquela forma, aquele jeito ali de fazer. Mas pode continuar, Reginaldo. Aí eu vejo assim que, como o senhor já falou, né, praticamente isso aí que eu ia falar, deveria ter esse paralelo aí, né, tanto o físico quanto o meio tecnológico, não apenas o tecnológico, ali o povo está incluso, mas aí esquece da parte física e tal. Essa demanda aí eu acho que não poderia deixar no esquecimento. Verdade. É verdade. Esse é um trabalho nosso, tá? Eu estou como professor nesse momento, mas vocês serão professores. É algo que vocês devem reforçar para os alunos, de que eles vão ter muito acesso digital, porque no momento que vocês se formarem agora e começarem a ensinar, os alunos de média, né, que vocês vão pegar de idade, vai ser, normalmente, como as matérias são química e biologia, serão alunos que eles vão ter entre 14 e 18 anos. Né? Na média, será essa idade. No máximo 19, 20 anos, mas na média de idade vocês vão pegar esses alunos. A não ser que vocês deem aula para o EJA, né? Que aí vocês vão pegar alunos de todas as idades mesmo. Mas o que vocês vão observar é que realmente, assim, eles já não lembram não, né? Na verdade, não tiveram quase acesso a coisas físicas. É lógico que ainda hoje, nas escolas, eles recebem um livro físico, mas até mesmo a ida na biblioteca, ela foi muito reduzida, tá? Então, a internet, o que eu ainda vejo, assim, da internet, é que a internet, ela é tão grande, ela tem tantas coisas que é muito fácil a gente se perder no mar, né? Como a gente diz. Às vezes o que eu estou querendo é só ir na biblioteca e achar 2 livros, 3 livros ali daquele assunto e estudar, mas ao invés de ir ali no meu barquinho, num laguinho, só para atravessar de um lado para o outro, eu vou e me perco no mar de coisas e acaba pegando informações que não são tão boas, informações que possam ter erros, assim. Então a internet, a gente sempre tem que andar na internet com uma bússola mais precisa, a gente tem que ser dono da gente, né? A gente tem que conseguir marcar direitinho onde a gente está indo. Então, para poder não se perder, né? Justamente nesse mar de informações, nesse oceano de informações. O que eu gostaria de discutir também, botar um pouquinho no debate lá, é que justamente o ideal, o sonho de todo mundo com a inclusão digital, com a vinda da cybercultura, é justamente para o que você falou, Reginaldo, é para entender, assim, ó, antes, para eu poder levar a educação para uma linha rural, para uma zona rural, eu tinha uma dificuldade muito grande, porque ou eu mandaria por carta, por correio, né, e depois com o tempo, aí houve as TVs parabólicas, que aí você poderia pelo menos colocar na TV, junto com professores, ou dentro da casa do aluno, se ele tivesse condições de ter uma TV parabólica, algum canal de educação. Mas o Brasil, particularmente, ele nunca foi muito, assim, forte em ter vários canais de educação. Sempre tinha o Telecurso 2000, sempre tinha um ou outro, mas a meu ver, a minha impressão naquela época, eu vivi essa época também, né, é que mesmo com o esforço do Telecurso 2000,
dessas coisas todas, eles eram muito rápidos, ele era muito pequenininho, né? E para mim, naquela época, eu gostaria de uma TV que fosse a escola o dia todo, 24 horas por dia, mostrando conteúdo, que hoje, na verdade, a gente tem essa ferramenta que é o YouTube. O YouTube, se você olhar, você consegue pesquisar qualquer assunto. Detalhe, pessoal, se você pegar um programa de uma universidade ou de um colégio, das matérias e todo o assunto de uma matéria, e você buscar vídeos no YouTube, ali, ó, você bota de um lado os assuntos, né? E você busca vídeo no YouTube. Assim como eu hoje, né, ontem e hoje, busquei esses vídeos que eu coloquei na aula do AVA, você olha e pelo assunto você acha o relacionado. Lógico, que como professor a gente leu antes, né? Pelo menos uma semana antes a gente lê para preparar a aula. Mas assim, se você na hora pega ali e começa a você olhar na internet, você consegue fazer um curso sozinho. Na verdade, hoje em dia, de tanto conteúdo que tem na internet. Qual é a diferença de nós, vocês como futuros professores? Nós como professores, nós temos que ser guias, né? Nós temos que conduzir o aluno na descoberta desse conhecimento. Então, normalmente, é por isso que são aprovados os planos pedagógicos dos cursos, né? E aí esses planos pedagógicos, eles têm as disciplinas que tradicionalmente são o conjunto de conhecimentos que são importantes para os alunos. Então, para vocês terem uma ideia dessa revolução do que ela trouxe e que melhorou esse processo. Eu não preciso hoje, necessariamente, que minha cidade tenha uma biblioteca, mas é muito bom quando a cidade tem essa biblioteca pública e ela é uma biblioteca boa. Lembre-se, nenhum país no mundo que já tinha uma boa biblioteca, por causa da internet, ele fechou as suas bibliotecas, né? Fechou assim, digo massivamente, né, suas bibliotecas. Ao contrário, o que colocou a internet dentro das bibliotecas para ajudar como uma ferramenta que amplia, né, o conhecimento e o acesso aos livros. Mas ninguém deixou de ter seus livros físicos, por quê? Porque eles são importantes. É como a TV chegou e ela não acabou com o rádio. Por quê? Na TV não resolve tudo. Tem hora que, no carro, pelo menos, eu gosto de escutar o rádio ali, principalmente para não me distrair olhando para a tela, né? Então eu só escuto e fico prestando atenção no trânsito. Então cada coisa serve para o seu momento e serve para a sua forma, né? Para aquilo que é preciso. Então, quando ela fala ali do acesso, do ensino EAD e da inclusão digital, esse é um tema muito importante, pessoal. A gente, agora na pandemia, nesse ano 2020 e 2021 agora, uma coisa que a gente percebe é fundamental que o aluno ele tenha esse acesso. Quando o nosso estudo ele era presencial, era importante também, mas a gente tinha meios, a gente tinha os laboratórios de informática do próprio IFO, que a gente tem ainda, né? Mas a gente podia ir lá a qualquer momento. Se naquele dia você não tivesse com o celular, você conseguiria ver a aula sem o celular, porque você ia no laboratório. Mas aí o do ano 2020, 2021, ele marca que a inclusão digital, para ela ser completa, efetivamente, na educação dos alunos, é preciso que os alunos tenham pelo menos um celular, um smartphone. Um celular que possa assistir vídeo, que ele possa acessar sites e responder suas tarefas, né, fazer essas coisas. Então, essa inclusão, ela tem permitido e tem facilitado a nossa vida para que a gente perca menos tempo com, por exemplo, não tem quando ele fala lá no começo ali, dizendo, mas a tecnologia veio para dar preguiça ao povo, para o povo não querer mais fazer as coisas que fazia bastante, né, como ter que viajar, ter que ir de um lugar para outro. Esse é o papel da tecnologia, tá? O papel da tecnologia é facilitar nossas vidas como ferramenta. A gente pode questionar, não, mas tem coisas que a tecnologia traz que deixa a vida mais complicada ainda, verdade. Mas porque ela está tentando solucionar ou deixar mais simples outras coisas, né? Então, pode falar, Luana? Então, professor, nesse caso da tecnologia vir para facilitar e ajudar os alunos, o meu dificultou bastante em relação à aula. Por quê? 5 anos atrás, eu estava entrando no ensino médio.
e sem aviso nenhum, eu fui introduzida a uma forma de ensino bem diferente do que eu estava acostumada. Uhum. Eu tinha acesso à internet na escola, né? Em casa não acessava. E aí eu comecei a ter ensino à distância. Sim, Eu estou acostumada com isso desde os 16 anos. Só que sim, não foi algo que eu queria, porque eu valorizava muito a aula presencial. Eu aprendia sim. bastante. E aí, no primeiro ano de adaptação foi ruim, mas aí fui me acostumando, né? Porque eu tinha uma professora em sala de aula que Que era incentivava os tutora. alunos. Isso, ela era Só tutora. Era. Só que conforme foi passando, a gente foi, não só eu, como os outros alunos, foi deixando. Porque a Então, gente não estava aprendendo nada. Tanto que eu digo, sem vergonha nenhuma, que no meu último ano de ensino médio, eu aprendi em casa, eu não aprendi na escola, não. E eu dormia na sala de aula, porque não era interessante a aula. Tanto que a professora, a tutora, porque mudou, no meu último ano mudou, ela teve que pagar reforço de física e química pra gente, porque ninguém tinha entendido nada, ninguém conseguia entender. uhum, Então, quando eu entrei para a faculdade, eu estava entrando com o conhecimento que eu tinha de casa, não pelo que eu tinha da escola. E sim. aí, quando a gente entrou na pandemia e começou a ter aula online, eu fiquei com medo de eu voltar ao ensino médio e não aprender nada, tanto que eu desisti e eu voltei esse ano, né? Sim. Com muita força de vontade para ver se eu consigo aprender algo, porque os alunos, eles não valorizam tanto os livros hoje em dia. Eu sempre gostei de ler, mas eu acho que é um pouco falha também os professores não incentivar os alunos a ler. Sim. Ou quando quer introduzir os adolescentes à leitura, quer dar um livro de Castelo Branco, dar um Machado de Assis. É uma leitura muito complexa para os alunos e não chama tanta atenção. Sim. Para você ver, Luane, como está complexo nesse momento, essa discussão que você fez agora, essa última dos livros, né, do Machado de Assis e tudo, ela está havendo e o mundo da educação está discutindo isso. Eu sou a favor do seguinte, a gente tem que fazer a construção, né? A construção do aluno que a gente deseja que vá para a sociedade e que futuramente se tornem os profissionais, inclusive professores. Então, a construção, como numa alegoria, a construção de uma casa, você tem que construir a base, você tem que fazer o fundamento, as fundações, para que os alunos eles possam todos partir daquele nível e construir o seu conhecimento. Então, para que isso aconteça, por exemplo, hoje em dia, se o aluno ele gosta, e aí vai depender muito dos alunos, né? Mas se a gente está falando do aluno de idade escolar do ensino médio, hoje em dia, eles foram criados com o YouTube, com o Twitter, com o Facebook. Então, você não deve, a gente acha isso hoje em dia, tá? Você não deve quebrar 100% aquilo que ele já tem. Porque ele lê todo dia. Bom, ele está lendo informações que são literárias, né, que são da literatura, como Machado de Assis, não. Mas todo dia ele lê ali o feed de notícia dele ali, ele lê as informações que estão no Facebook. Então não é que ele não tenha leitura, ele tem. Agora, se lembra quando a gente discutiu na aula passada os males ali, tanto na primeira aula quanto na aula passada, a gente discutiu os males da tecnologia. Nesse sentido, por exemplo, quando eu vejo o Facebook, quando eu vejo, seja qualquer um das redes sociais, o próprio WhatsApp, o que a gente vê é que as pessoas escrevem rápido, elas encurtam as palavras por siglas, né? Então, PQ, em vez de porquê, é PQ. E porquê, nesse caso, é emblemático, sabe? Porque existem 4 formas de escrever, dependendo da situação e da frase, da forma, né, como você está usando na frase. Então, a pessoa fica tão acostumada a botar PQ que não lembra mais como é que se usa o uso do porquê. Então, são coisas que aí a gente vai vendo o problema da tecnologia.
Apesar disso, eu não acho assim que seja ruim. Eu acho que cabe ao professor conduzir esse momento que o aluno está. Se ele gosta muito do YouTube, se ele gosta muito, né, do Facebook, se ele gosta muito do WhatsApp, cabe ao professor induzir ele, além disso, também dar essas ferramentas para ele, mas além disso, também botar o livro físico, como você disse. Só que aí botar uma literatura mais atual, talvez numa linguagem mais atual, e aí também botar uma como Machado de Assis com o tempo, não no de cara, né? Porque a gente sai de uma linguagem que é a coloquial, que a gente usa hoje no século XXI, e volta lá para o século XIX, a forma de falar era, inclusive, diferente. Eu tenho um porém, pelo menos nisso aí, viu, Luane, em relação a reclamações. Você vai dar risada do que eu vou dizer, e aí eu queria que todo mundo debatesse isso que eu vou falar. Eu não sei quais de vocês são religiosos, né, que frequentam as igrejas de vocês, independente da qual seja a denominação da igreja. A gente reclama muito do livro de Machado de Assis por essa linguagem, mas a linguagem da Bíblia também é uma linguagem rebuscada, normalmente, né, muito mais, menos coloquial e muito mais clássica, e a gente não reclama da Bíblia, a gente reclama só do Machado de Assis. Então, assim, a gente tem que balancear as coisas na vida, tem que começar, mas eu concordo com você que o professor ele deve buscar outras coisas, não só aquele catatal de livros do século XIX, né, do começo do século XX, e também com literaturas mais atuais, pelo menos dos últimos 20 anos. Pode falar, Lu. Não é nem pela complexibilidade da leitura, e sim mais pelo conteúdo, que não chama a atenção do aluno. No começo do livro, ele é realmente muito chato. Eu digo que é uma relação de amor e ódio que eu tenho com Machado de Assis, porque eu amo muito as leituras dele, mas a forma com que ele enrola e engana no final e deixa aquela dúvida me deixa muito, muito triste com ele. Porque a primeira leitura que eu tive assim, dele foi Memórias Póstumas de Brás Cubas. Para no final do livro eu saber que tudo era uma mentira. Sim. Então eu fiquei. Mas porque ele era póstumo. Triste. Era póstumo, era uma memória póstuma de alguém que já estava morto. É por isso que era tudo uma mentira. Deixa eu só dar um pouquinho a palavra, deixa eu só dar uma palavra um pouquinho para a Isis, mas pior do que isso é Capitu, a história de Capitu e do. Mas eu só não me lembro se é de Machado de Assis, mas a história de Capitu e do outro, que no final ninguém sabe se o filho era ou não era. Aquela também. A grande questão, traiu ou não traiu? Exato. Então, eu vou dar a palavra a Isis, pode falar. Boa noite. Boa noite. Eu sou da mesma época que a Luane, em relação aos estudos dela de mediação tecnológica, e o mesmo livro que ela leu, eu li. E aí, tipo assim, para o meu desenvolvimento do livro, para mim conseguir terminar de ler, eu tive que assistir, porque a gente tinha que explicar depois a leitura em sala de aula. E aí eu tive que assistir. Né? Eu tive que assistir vídeo para me entender a leitura, para depois eu poder explicar, porque eu li, aí eu não entendi. Aí depois, como eu já tinha tido um interesse, mais ou menos, porque na primeira vez que eu fui ler, eu li e dormia toda vez. E aí eu consegui explicar depois de ver o vídeo dentro de sala de aula. Para vocês terem uma ideia, na minha época eram livros como esse, tá? Isso lá na década de 90, né? Comecinho, finalzinho da década de 80 e começo da década de 90. Mas ainda tinha livros que os professores recomendavam, não eram os oficiais para fazer prova e tudo, mas era que eles recomendavam se a gente quisesse aprofundar a leitura. Por exemplo, me recomendava lá na Paraíba a Divina Comédia de Dante Alighieri. Se você começar a ler a Divina Comédia e entender, mesmo falando português, mesmo o livro estando em português, sabendo as regras e tudo, você quando vai ler a Divina Comédia, você não entende o livro no começo. Só depois, quando você está com a linguagem, eu acho que até uma idade, por exemplo, hoje eu consigo ler a Divina Comédia e entender. Mas realmente, assim, para o começo, é o tipo do que eu estava te dizendo, né? Assim, é bom usar o Facebook, mas também mostrando as coisas que estão reduzidas demais, que a língua, por exemplo, hoje, minha gente, tem um erro que é frequente, que eu vejo.
Eu não quero transformar isso aqui na aula de português, não, porque é de tecnologia, mas um erro frequente é que as pessoas vão falar no Facebook, vão escrever, as pessoas vão dizer assim, né, ó, fulano tem que fugir, né? Então, fugir aí está no infinitivo, é com R no final, é o verbo na forma de infinitivo. Aí a pessoa bota, fulano tem que fugir, sem o R. Só que isso não é um erro comum, assim, hoje em dia. Se você, uma pessoa como eu, que gosta, né, não estou dizendo que não cometo erros não, tá, pessoal? Quando eu vou escrever, eu também cometo. Mas que gosta de ver a coisa bem escritinha, bonitinha. Quando a gente vai ler e pega uma frase daquela, não faz sentido. Normalmente está em meme, né? Está num meme que é para fazer a gente rir, mas não faz sentido ler a frase, porque não está toda numa construção errada, não tem concordância nominal, não tem nada. Então, assim, esses são os riscos de acessar coisas muito simplificadas na internet que não tem base científica, principalmente no mundo acadêmico, né, na escola. Não tem uma regra correta, então, assim, isso é assustador da gente ver a quantidade de erros. Tá? Mas, queira ou não queira, é a fonte de leitura de 90% da população hoje em dia, do Brasil. Né? Quer falar mais isso? Tá com a mão... Não, professor. Não, só baixa a mãozinha, porque senão eu fico confuso. É porque eu não baixei. Não, tranquilo. Tá. Alguém quer fazer mais um comentário em relação a esse primeiro vídeo? Então, só para terminar em relação a essa análise desse vídeo, eu vou passar mais um. O que é que a gente observa em relação a esse acesso da cybercultura e da inclusão digital? É que, bom, é inevitável, mesmo nos exemplos onde a gente tem mesmo acesso rural, como o Reginaldo falou, mesmo nos casos de tipo de conteúdo e tudo, o inevitável para a gente e para vocês como professores, o inevitável vocês vão ter que lidar com essas ferramentas, tá? Vocês vão ter que saber conduzir os alunos através dessas ferramentas. Então, hoje, eu vou passar só mais um vídeo e já vou mostrar uma ferramenta de física e de biologia. Eu vou mostrar vídeos, tá, pessoal? Porque eu não tenho eles instalados no meu computador, porque meu computador tem Linux. Mas eu vou dar um jeito de, na próxima aula, tentar simular ele, instalar um Windows aqui de simulação para mostrar para vocês. Deixa eu apresentar de novo um outro vídeo aqui. Iniciativa, interesse próprio. Sendo esse indivíduo sujeito de sua aprendizagem. O processo educacional, considerando as etapas desse desenvolvimento biológico e psicológico. Então, respeita as capacidades individuais, rejeita aqueles modelos já pré-definidos, mudando os planos. Eu acho que a gente pode chamar a cibercultura de uma cultura da leitura e da escrita. E da leitura e da escrita de forma ampla. A cultura massiva dos meios de massa, pré-digital, é uma cultura apenas da leitura, tá certo? O que nós podíamos fazer era ler um jornal, assistir um programa de televisão, ouvir o rádio, ou fazer essa mesma migração para a escola, ouvir o... Pode falar? Tava dando eco, eu acho que o senhor esqueceu o seu microfone aberto, aí tava dando eco para mim, pelo menos. Perdão, é isso mesmo, eu vou fechar o microfone, aí eu peço que me diga se ficou melhor, se vocês estão escutando direitinho, tá bom? Eu acho que a gente pode chamar a cibercultura de uma cultura da leitura e da escrita. E da leitura e da escrita de forma ampla. Né? A cultura massiva dos meios de massa, pré-digital, é uma cultura apenas da leitura, tá certo? O que nós podíamos fazer era ler um jornal, assistir um programa de televisão, ouvir o rádio, ou fazer essa mesma migração para a escola, ouvir o professor, que normalmente tinha o seu livrozinho básico, né?
que dava para os alunos e um outro livro que ele escondia, na maioria das vezes, para dizer que, olha, como o professor é sabido, ele sabe mais coisas do que o livro que ele deu para a gente, né? E os alunos, efetivamente, não tinham muito o que questionar, porque vai para onde? Vai buscar informação aonde? A cibercultura, na realidade, o que ela está trazendo é uma possibilidade muito grande de, não só de ampliar a leitura. Então eu posso pegar informação de qualquer lugar do mundo, em várias línguas, sobre vários formatos, isso é imediato. Como eu posso também produzir conteúdo. Eu passo a ser um escritor e não apenas um leitor. Eu queria colocar assim, 3 princípios, que eu acho que são 3 princípios fundamentais para a gente pensar, e a gente pode explicar isso para tudo. Blog, software livre, Twitter, que são 3 princípios chaves que eu vou, nesses 15 minutos que eu tenho aqui, tentar falar como é que nós devemos pensar a educação nisso, tá certo? O primeiro princípio é a liberação da emissão, que é justamente essa possibilidade de escrever. Antes eu só podia ler. E a inclusão na cultura massiva, o que a gente ensinava? A ser um crítico daquilo que a gente lia. Era o máximo que a gente podia fazer. Hoje não, hoje você é um crítico do que lê, mas você também pode produzir. Tá certo? Então, a primeira, isso está nos blogs, isso está no podcast, isso está no Twitter, isso está no software livre, isso está nos games, está em tudo. A liberação do polo da emissão. Eu não preciso mais pedir autorização a ninguém para produzir conteúdo. Se não quiser me ler, me ouvir ou me ver, paciência, tá certo? Mas eu produzo, eu vou criar o meu nicho. Alguém vai me ler, alguém vai gostar e pensa como eu. Então, primeiro grande choque é a liberação da emissão. Segundo, não é emitir como eu fazia no meu caderninho e guardava na gaveta. Essa emissão só faz sentido coletivamente e em rede. É esse que é o grande barato aí. Então, primeiro princípio é a emissão. Segundo princípio é a conexão generalizada e aberta. Essa conexão generalizada e aberta, junto com essa emissão, o que nós temos aí? Primeiro, poder falar. E segundo, poder se juntar. Quando a gente pode falar livremente, que não podíamos antes, porque só líamos, não? Quando podemos falar livremente e nos agregar àqueles que pensam como nós, isso tem uma potência política, social, econômica, gigantesca. Gigantesca. É o terceiro princípio, a reconfiguração. Então nós estamos vivendo hoje uma reconfiguração cultural generalizada. Os livros vão estar aqui amanhã, a música, o cinema. Como é que essas coisas estão evoluindo hoje? A grande briga hoje da indústria é isso. É uma tensão de modelos paralelos. Eu estou falando de reconfiguração, eu não estou falando de eliminação, nem destruição. Tá certo? Por reconfiguração, eu entendo que para nós, usuários, em geral, para o estudante, nós estamos num ambiente comunicacional extremamente mais rico. Porque eu tenho uma informação que pode ser mediada, controlada, confiada, não? Como eu tenho uma informação aberta, que eu posso buscar a minha informação. Então eu tenho 2 sistemas em funcionamento. O que eu tenho chamado do sistema de massa, que é esse polo que controla a emissão para uma massa de leitores, e um sistema que eu tenho chamado de pós-massivo, que é todo mundo podendo conversar. Essa é a grande potência. É a potência da conversação. Como é que a gente tem que pensar a educação? E aí eu termino, Renata. Fala-se muito de virtual, atual, virtual, escola virtual, professor digital, etc. Eu acho que nós não devemos ficar reféns de equipamentos. Amanhã chega um novo computador, depois chega um novo celular, depois vem os iPads. Eu estava brincando aqui, dizendo com a professora, né, que tem na sua escola os computadores, um computador por criança, maravilhoso. Eu brincava e dizia, daqui a pouco vai ter que trocar tudo, vai ter que botar um iPad, né? Ou um tablet em geral. Eu acho que a gente tem que pensar em virtualização, não como equipamentos eletrônicos, mas virtualização como aquilo que me permite ler as coisas, problematizar as coisas. Então, eu estou falando aqui, eu estou atualizando nada que eu nem previ muito, meio em tempo real aqui. Estou atualizando um monte de pensamentos que estão na minha cabeça aqui, flutuando, tá certo? Que eu atualizo na minha fala. E que vocês, com certeza, estão pensando, esse cara é maluco, o que ele está dizendo, o que é isso? Vocês estão problematizando aquilo que eu estou dizendo. O processo educativo é isso. Se a gente não fizer os alunos problematizarem aquilo que a gente diz, não tem equipamento que vai resolver o problema. Tá certo? Então nós temos que fazer, e temos que atualizar, depois pedir a eles, vem cá, nós discutimos um monte de coisa, o que vocês têm a produzir sobre isso? Aí eles atualizam. Atualizar é escrever. Virtualizar é ler.
O que nós temos que fazer é usar esses dispositivos para, de novo, para fechar a minha fala, produzir mais leituras e escritas. Então, vocês veem que esse ponto da interação do que ele falou é muito importante, tá? Deixa eu só mudar aqui a forma de apresentação. O que é que ele mostra da principal diferença? A gente já discutiu um pouquinho dela, mas vamos discutir mais um pouquinho agora. A principal diferença é justamente a interação que a gente tem, seja com, no nosso caso aí, a gente busca com os alunos, né? Vocês futuramente, eu busco hoje. Então, eu não quero mais a sala de aula do qual eu, como professor, sou somente a pessoa que passa o conteúdo. Eu quero que vocês produzam o conhecimento de vocês, produzam o seu conteúdo. É por isso que eu inclusive, pedi aquele trabalho para a semana que vem, né, para lá para o dia 22, para que vocês tenham a produção também, de explicar um conhecimento. E isso é o futuro, é o aluno junto com o professor ser criadores, às vezes, do seu próprio conhecimento. Não precisa você criar um vídeo só para ensinar a outra pessoa, você como aluno, inicialmente. Você pode criar um vídeo para, vamos dizer assim, documentar a sua jornada no aprendizado de qualquer coisa. Então, você quer aprender química, ou biologia daquele assunto específico. Então você vai, estuda, dá uma olhada nos livros, dá uma olhada na internet, no que você leu, do que você entendeu, assiste alguns vídeos, podcasts, se for o caso, e aí depois que você forma o seu pensamento, o seu entendimento sobre aquilo, você vai e cria um vídeo, deixa lá gravado no YouTube, para que um dia no futuro, quando você voltar, caso você tenha esquecido aquele tema, aquele assunto, você possa voltar e ir lá e observar aquilo que você criou. Aquelas anotações que, ao invés de serem em linguagem escrita, agora elas estão em linguagem de vídeo e que pode também estar escrita com material em PDF que você anexa ali no YouTube. Qual é a diferença? É que você tem uma audiência, nesse momento, de potencialmente 7 bilhões de pessoas, quem existir na Terra. Não precisa ser somente você com uma sala de aula do aluno, pode ser você com várias pessoas no mundo. Isso dá um pouco de susto, às vezes, né? Porque a gente vê que fica sobre... Eu não sei se vocês vão associar direto essa palavra que eu vou falar, mas o conhecimento da gente, a partir do momento que a gente grava e coloca no YouTube, ele fica sob o escrutínio de todos, né? Escrutínio é quando as pessoas criticam, jogam pedra, outros elogiam, mas eles vão lá e vão poder falar e você, a não ser que você bloqueie os comentários, senão você vai observar qual é a reação das pessoas. Isso é drasticamente diferente do que a gente tinha 20 anos atrás, praticamente. 20, 25 anos atrás. A gente era espectador passivo de uma classe de aula, especificamente, se a gente assistia à distância, né? Ensino à distância ele não é novo, ele começou no Brasil é famoso o Instituto Universal, que você fazia um curso por correspondência. Então, todo mês ali chegava uma quantidade de material por escrito na sua casa, né, na sua residência, e você ia estudar, fazer as tarefas e pegar aquela tarefinha que você fez, colocar no correio e mandar de volta lá para ser corrigido por um professor, para ver se você tinha passado, tinha tido as habilidades que eram requeridas ali naquele exame, naquele teste, naquele exercício. E aí, depois de mais um mês, vinha a resposta para você, você acertou isso e tu tirou nota tal. Passou naquela disciplina, passou naquele conhecimento. Agora, além de ser imediato, você está sobre um novo tipo de escrutínio, não é só a nota, né? Você está sob a crítica de todo mundo. Então, no primeiro vídeo falou mais do que nesse segundo, mas surge também as coisas novas. E aí eu pego o link dos dois, né? Surge a fake news, surge a crítica por razões políticas, razões sociais, por times de futebol, pelo que seja. A gente está vendo isso bastante nos últimos 4 anos, né? Então, o que é que a gente pode observar? Isso é natural do ser humano. O que antes ele não tinha era essa ferramenta apenas. Ele não tinha as redes sociais,
que a partir ali de 2009, 2006, para algumas redes sociais, 2005, você começa a ter esse contato na internet e começa a sofrer o ônus e o bônus, sofrer o que é bom da internet, o contato, conseguir se comunicar, ter uma projeção, se tornar conhecido, mas também está sujeito a levar xingamentos, a qualquer coisa, que é a parte ruim de tudo isso, né? E isso inibe, às vezes, as pessoas, mas outras passam por cima e dizem, olha, é o efeito colateral. Infelizmente, 1% ali das pessoas vão falar mal, vão reagir, vão dizer coisas, mas eu não posso parar de ser professor por causa disso. Eu não posso parar de colocar meu conteúdo por causa disso. Eu tenho que continuar em frente. Então, essa é a modificação ali que ele diz, ó. As pessoas passam dos princípios lá que ele fala, né? Elas passam do seu princípio da leitura, que é de você ler, ouvir, ver um vídeo, e passa ao princípio da escrita também, além da leitura. Então, você passa a ser protagonista, a fazer o seu conteúdo, a fazer o seu conhecimento. Lógico, daqui a pouquinho a gente vai discutir também em relação quando você faz a avaliação de alguma coisa, avaliação de uma aula, avaliação de um aplicativo, avaliação de uma coisa na internet, avaliação do táxi, avaliação do Uber, avaliação do pedido lá no iFood. E isso é uma relação de algo que tenta se construir para melhorar o futuro. Tem um grande problema nisso, mas tem se mostrado benéfico até agora. Nesse momento, vocês têm algum comentário, alguma coisa que eu estou falando muito e devo explicar melhor? Pessoal? Tá tranquilo, professor. Tá tranquilo. Tá. Então, eu queria falar agora com vocês, debater isso especificamente. O que é que vocês acham dos aplicativos que a gente tem avaliação e que uma pessoa avalia o seu serviço, né? Se o seu serviço é fazer aquele vídeo naquele momento, as pessoas vão botar lá o like, dislike, as estrelinhas, a quantidade, se valeu 5, se valeu 3, se valeu 4, se valeu 1, valeu 0. O que é que vocês acham dessa reação imediata nas redes sociais? Vocês acham que isso é benéfico, que isso é ruim? Qual é o problema, qual é a vantagem, qual é a desvantagem em relação a isso? Vou pegar alguém que está quietinho, calado, que não falou até agora, tá bom? Valéria, o que é que você acha disso? Tá me ouvindo, Valéria? Pessoal tem... Não fique quietinho, não. Fala aí, responde. Jameson, você me ouve direitinho? Mas você entendeu a minha pergunta, Valéria? Tá cortando a internet, mas você entendeu o que eu estou falando ou não? Quando você usa um aplicativo, vamos dizer ali, o iFood, ou vê um vídeo no YouTube, ou vê alguma coisa, usa um aplicativo, você tem aquela possibilidade de avaliar, né? Se foi bom aquele vídeo, se foi boa a comida que veio, o entregador entregou, que é o que a gente chama de avaliação, né? A avaliação do serviço que você usou ali virtual, seja na internet, seja na internet do celular, onde for. Você acha que quais são as vantagens, os benefícios que você vê em cada um de nós poder avaliar o serviço que a gente está usando naquele momento, né, quase imediata a avaliação, poder reclamar lá, poder falar um monte de coisa, até xingar às vezes. E qual é a vantagem e a desvantagem disso? Me ouviu direitinho? Eu vi sim. Olha, eu vou tentar falar aqui, se cortar, desculpa. As vantagens é que futuramente, alguém que baixe, na minha opinião, alguém que baixa o aplicativo, não conheça muito bem, não sabe mexer, tem aquela oportunidade de ir nas classificações e ver se o aplicativo é bom, se o aplicativo é recomendado, porque muita gente baixa aplicativos através das recomendações das pessoas, independente de qualquer coisa. O aplicativo tem 3 estrelas, por exemplo. É médio. Algumas pessoas vão procurar alguns melhores.
às vezes essa é a desvantagem, porque a desvantagem seria, porque muitas pessoas, às vezes, fazem só por gaiatice, dá 2 estrelas, dá 1 estrela, porque às vezes faltou ketchup, às vezes faltou maionese, aí dá a estrela e reclama porque está dando 1 estrela. Aí o aplicativo ele não tem o engajamento que era para ter. Aí quem vai baixar futuramente não consegue como posso dizer, essa visão. Então, é exatamente isso que você disse, tá, Valéria? A grande vantagem é que hoje em dia, por exemplo, até mesmo o comportamento, tá, das pessoas prestando serviço na internet, ele mudou. Eu não estou dizendo com isso que o Uber seja uma solução ótima e que melhorou por causa dos taxistas, em detrimento dos taxistas, foi melhor do que os taxistas, não. Para mim, eu acho que houve um avanço como usuário, porque aí eu tenho mais opções, é bom para a sociedade nesse sentido ter as opções. Eu acho que a concorrência com os taxistas, a forma como foi, um aplicativo que veio, engoliu, englobou tudo praticamente, foi muito rápida, né? Como são essas disrupturas, né, que acontecem, rápidas demais, e aí deixou um problema social ali para os taxistas mesmo. Mas, apesar disso, quando você bota na balança, é bom. E o que é que o 99 táxis, vários deles trazem, né? A possibilidade de você elogiar ou de reclamar de sua corrida. Antigamente, você poderia fazer isso, mas você ligava lá na rádio táxi, dizia, eu peguei com o taxista foi mal educado, ele não foi boa a corrida, ou então ligava para dizer, gostei muito daquele taxista, ele fez uma corrida muito boa, foi excelente e tudo, queria sempre pegar com ele a corrida. Só que era no nível de uma pessoa, praticamente, os outros não sabiam do que estava acontecendo. Então, com o tempo, é a teoria da evolução no máximo, aí, né, operando no máximo. Aqueles que ficam para trás, ou seja, aqueles que não agradam no serviço, vão sendo comidos pelo mercado, vão indo embora, daqui a pouco, um cara que tem avaliações ruins no Uber, no iFood lá, fica lá para trás e ninguém mais pede comida nele. Então, a punição é muito mais rápida, nesse sentido. Para um professor, ainda a gente não está nesse nível. A gente que está em instituições estaduais, municipais, federais, mas eu não duvido que haja alguma coisa nesse sentido futuramente. Porque é assim que a sociedade está observando, né? E ela está observando que isso melhora. O nível de qualidade de serviço, a transparência do que acontece no serviço é muito grande. Essa é, talvez, para mim, ainda mais chocante, uma mudança rápida, abrupta, né? Muito mais do que o simples fato de você poder escrever, de você dizer alguma coisa lá. É você poder avaliar e essa avaliação ela ser acreditada pelos próprios usuários, né? Por aqueles que vão usar no futuro. Então, eu queria ouvir também, deixa eu ver, Devaldo, quer comentar alguma coisa? Devaldo ou Stephanie? Eu estou chamando Devaldo porque aparece o nome Devaldo e Stephanie Batista. Deixa eu ver. Rosângela está ouvindo? Está tranquilo? Rosângela está me ouvindo direitinho? Quer debater? Quer comentar alguma coisa? E Jameson? Jameson quer comentar? Queria ouvir a voz de vocês, pessoal. Comentem também. Por favor, Jameson. Boa noite, professor. Boa noite. Assim, boa noite a todos. Como a Valéria falou, né? Às vezes nos apegamos a avaliações positivas, mas como o senhor falou também, as avaliações negativas têm um efeito mais rápido do que a positiva. Sim. Então, assim, muitas vezes você tem uma lanchonete, vamos dizer, do aplicativo de lanchonete, você tem uma lanchonete com um produto muito bom, mas por várias negativas por demora, por falta de alguma coisa, aí vai só recebendo por negativo. Então, o pessoal vai deixando de comprar dele e vai comprando de outro que já está tendo mais, vamos dizer, mais mensagem positiva do que ele, né? Sim. Isso acontece também, não só em aplicativos e também questão também, vamos dizer assim,
nas escolas, questão de professores, alunos, isso é tudo influenciado, né? Sim. Por positividade e negatividade. Sim. Só que hoje ainda é lento com os professores, porque não é um aplicativo que tá, não é um aplicativo, né? É a escola. Então você pode fazer as reclamações, tudo, mas são casos pontuais, né? Normalmente. Então isso no futuro eu acho que vai se aplicar mais. Hoje é pouco aplicado isso. Pode falar, Luane? Luanina? O Jean falando de lanchonete que demora, né? Me fez me lembrar da situação que aqui perto da minha casa tinha uma lanchonete, agora eu não sei se existe mais. Lanchonete não, era uma barraquinha que demorava muito, muito mesmo. Eu já passei de quase 2 horas esperando o lanche. Aí eu parei de comer lá para pedir por aplicativo, porque é muito mais rápido. Pelo menos eles dão um tempo, né? Falar, daqui 40 ou 50 minutos está pronto. Porque pessoalmente estava demorando muito esperar. E aí, enquanto eu espero em casa, posso fazer outras coisas e só esperar o lanche chegar. Então, se tivesse aplicativo para aquela barraquinha, eu dava 10 estrelas e demora mais. Exato. E aí, depois que as pessoas vão lendo e vendo as avaliações, elas já nem pedem mais, porque ela olha, ixi, eu não vou nessa aqui não, vou passar raiva. Então, isso é uma mudança drástica, assim, sabe? Essa é a mudança, talvez, assim, mais interessante que eu vi acontecer nos últimos tempos. A outra parte que ele fala lá é a parte que eu acho, hoje em dia, antes eu via muito bem esse ponto que ele levanta, de como são, né, as características, os princípios da cybercultura. Justamente a agregação por valores, né, a agregação por coisas que a gente gosta. Então, por exemplo, digamos que eu goste de robôs, né, de fazer robô ali, de fazer Arduino, de fazer eletrônica ali, de robótica, dessas coisas. E aí eu começo a encontrar uma turma na internet, seja no Facebook, seja onde for, né, trocando e-mails, no WhatsApp, qualquer rede social, e eu encontro aquela turma que é focada nisso. E aí eu passo a contar com aquela turma que vive e respira aquele assunto, que gosta daquele assunto, trocar muito conhecimento, isso aí é muito bom. Normalmente isso aí são coisas assim que a gente faz bastante. A gente tem um grupo, de repente um grupo de sair para ir no restaurante, de sair para ir na lanchonete. Então, são as pessoas que a gente tem afinidade ali, né? Então, isso é muito bom nesse sentido, nessa parte, de agregar pessoas que têm um conjunto de valores comum, gostam das mesmas coisas ali, tudo. Recentemente, no Brasil e no mundo, mas principalmente aqui no Brasil, a gente viu que isso também sempre foi, mas está mais avançado nos últimos anos. Isso serve muito para também agregar pessoas que gostam de coisas que possam ser extremas, tá? Para um lado e para o outro. Não estou querendo aqui discutir que o lado A é o lado certo, o lado B é o lado certo. Jamais vou falar isso. Mas nesses caminhos extremos, né, normalmente, eles não nos levam a coisas boas, normalmente. Então, assim, é o que permite também, através de redes sociais, a gente começar a inventar fake news, a gente começar a se reunir por, vamos dizer assim, por motivos escusos, né, por motivos que não são bons. Então, tudo isso, naquele caso do vídeo lá, do primeiro vídeo, deu exemplo, existe cybercrimes também, crimes digitais que podem ser cometidos por pessoas que se juntam para fazer isso, ou por uma pessoa só. Então, a internet e as redes sociais, elas têm tudo de bom e de ruim também, nesse sentido. Então, a gente tem que cuidar bastante para saber onde a gente está entrando, saber como lidar com isso, e saber conduzir junto com no caso de vocês, com os futuros alunos, eu hoje, com vocês, inclusive. Então a gente tem que saber muito bem como conduzir tudo isso para que a gente não caia em situações que não são bacanas, né? Situações chatas. Então, alguém quer comentar sobre isso também?
Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, já que ninguém se manifestou, existe um outro vídeo que é esse aqui, ó, tecnologia e inclusão. Eu não vou rodar ele aqui agora, pessoal, porque ele é a continuação da aula de vocês, para vocês assistirem. Se vocês quiserem hoje ou amanhã, tem até sexta-feira, talvez, para vocês olharem esse vídeo. Ele tem 30 e poucos minutos. Mas eu quero mostrar para vocês um exemplo aqui de ferramenta, tá? Então, ó, já partindo como uma aula semi-prática, né? Vamos dizer assim. Deixa eu só dar uma pausa aqui. Então, eu vou comentando o laboratório aqui. Ele é um vídeo demonstrativo, e aí eu vou acessar o site aqui para mostrar a vocês rapidinho. Deixa eu só mudar o modo de apresentação. Então, ó, só para eu ter certeza, consegue enxergar aí a tela, né? Só me responde sim aqui no chat. Consegue enxergar a tela aí do vídeo que eu vou reproduzir, né? Alguém escreve sim no chat, por favor. Pessoal, beleza. Então, ó. Esse software aqui, ó, que eu estou mostrando a vocês, ele, infelizmente, ele é em inglês, mas ele é um muito conhecido, tá? É o pessoal dessa Pearson, né? Prentice Hall, tá? Eles desenvolveram um software que na verdade, um laboratório virtual. Então, ó, aqui, ó, ele é o início, tá? É um aplicativo mesmo, ó, que mostra um laboratório, você explora ali, abre a porta de que tipo de laboratório que você quer explorar, e aí você vai aqui, ó, numa bancada de experimentos com todas as substâncias químicas que vocês precisam ali, ó, para ver. Então, ó, ele puxa metal, então aqui, ó, tem steel, que é aço, deixa eu ver, ali. Mas aqui, ó, chumbo, tá vendo, ó? Aqui, ó, ferro, tá vendo, ó? Galho, sódio, né? Ali. Aqui, ó, cobre, bronze, tá? Então ele pega e aí ele desceu ali sódio, tá? Ele pega, ó, traz para a bancada o sódio, selecionou também um calorímetro para fazer alguma experiência. E então ele, ao baixar da bancada, ele puxa agora da prateleira, aliás, né? Ele puxa agora para a bancada e aqui ele tem, ó, os equipamentos. Então ele pegou um becker aqui, ó, tem o calorímetro, pegou uma quantidade de água aqui, né? Colocou no becker, misturou, adicionou água no calorímetro, colocou aqui, ó, para fazer medição térmica, desceu o sódio e vamos ver o que é que ele vai fazer agora. Pegou o sódio e misturou com a água, né? Vocês estão estudando química, sabem muito que a gente não pode jogar sódio sólido, né, dentro da água. Então, o laboratório tenta mostrar essa experiência de forma real. Então, essa é uma ferramenta muito interessante, muito importante para você. O professor saiu, foi? O professor saiu? Opa. O professor saiu? O professor abandonou o barco no meio da... Abandonou o barco. Calma, calma que não... Só cair. Mas vocês chegaram a ver o vídeo direitinho? Ai, sim. Sim, né? Já ia deixar a aula também. Não. Alguém abandonou, pelo amor de Deus. Voltem aí para a aula. O professor já ia falar mal do senhor. Pelo amor de Deus. Chegou a tempo. Tu começa a falar mal do professor? Você vê que eu cheguei bem na hora.
Todo mundo vivo ainda aí. Tá? Acho que uma pessoa talvez tenha saído pela contagem aqui. Mas o que eu queria mostrar para vocês é justamente nesse laboratório aqui, ó. Aqui é o site, ó. Deixa eu só mudar a forma de apresentar aqui a imagem. Ó, se vocês ele vai iniciar outra experiência, eu não vou deixar. Ó, vocês estão vendo aqui, ó, Virtual Lab, ó, Virtual Lab, então, Virtual Lab Pearson, né? .com.br, que já em português, mas ele dentro do software, quando você instala, você repara que tem muita coisa em inglês, tá? Eu vou aumentar um pouquinho aqui na tela. Podem falar comigo, tá? Vocês enxergam direitinho na tela aí, ó. Abre o microfone e fala aí. Então, ó, nesse site aqui, ó, vou jogar o link aí aqui no chat, porque se alguém quiser já. Aqui, ó. Aí vocês podem baixar. Se vocês tiverem um Windows, ele é para o Windows, tá? Então, você instala direitinho no seu computador. Então, ó, aqui você tem os laboratórios de Virtual Lab de Física, Química, Biologia e Química Orgânica. Tá? Ele tem, para cada um os manuais, ó, agora que eu falei de Química, eu vou falar de Biologia, ó, experimentos de amostra em Biologia. Então, você vê aqui, ó, ele tem um livro completo aqui, ó, de como fazer o experimento lá, um experimento simples, com 26 páginas. E aí vocês podem ler aqui, ó. E aí ele vai mostrando aqui, ó, ele tem como é que você usa, né? Quem é que produziu aqui, como é que você usa os experimentos mais simples aqui, ó, em biologia. Então ele mostra os equipamentos que você tem, ó. Tem uns equipamentos interessantes aqui, ó, uns microscópios aqui bem interessantes e tal. Aqui tem um laboratório. Aí as informações que você tem aqui, ó, você vai vendo, tá? E aí todos os componentes aqui, ó, que é preciso para você fazer algum teste. Aqui ele deve ter teste de extração de DNA, tá vendo? Então você vai poder, ó, fazer teste aqui com hidroponia, com cultivo de plantas aqui. Então tudo que vocês veem na aula lá, vocês, não tudo, né, mas algumas coisas vocês vão poder praticar nesse laboratório virtual. Esse laboratório também, eu creio que alguns dos professores de vocês, não sei se esse especificamente, mas vão utilizar com vocês, tá? Se caso não, é interessante para vocês entrarem no site, baixar e testar. Veja como são aqui as instruções de instalação. Então, quando você abre as instruções de instalação, ele tem um vídeo aqui, ó, mostrando como é que faz, tá, para instalar direitinho. E aí, ó, senha, nome do usuário, senha. Então, possivelmente vocês vão ter que se registrar no site lá. E aí talvez tenha que pagar um plano, alguma coisa. Eu não sei, tá? Eu não fiz isso ainda. Mas aí, caso não precise, né, pagar, tranquilo. Se precisar pagar, aí realmente vai ser como com vocês. Mas ele mostra aqui, ó, qual é aqui, ó, como fazer a instalação todinha aqui. Tá vendo? Coisa, passo a passo aqui, ó. A sua licença de uso virtual está vinculada ao apelido apontado no ato da instalação. Por isso, não é possível utilizar a mesma licença em computadores diferentes. Caso atualize o sistema operacional e formate sua máquina, será necessário solicitar um reset de sua licença. Então, ele tem aqui uma série de coisas. Você tem que fazer aqui com sua licença. Ele é pago, tá? É comprado. E aí é bem interessante aí a utilização dele. Não sei se o IFO vai utilizar, tá? Mas é bacaninha aqui, né? Bacana demais aqui a utilização dele. Então é algo para vocês conhecerem que são mídias, né? São softwares, sistemas que existem como laboratórios virtuais, tá? Esse não é o único, tem mais. E aí eu já passei ali o trabalho para vocês, né? Para vocês fazerem, não é esse momento aqui que a gente vai falar de ferramenta específica do trabalho, né? Vocês vão fazer o trabalho com ferramentas gerais, como o Meet. Esse que é para a semana que vem, né? O videozinho lá para a semana que vem. Mas lá
continuar das aulas, talvez aqui em 4 aulas para frente, mais de um mês para frente, aí vai ser uma das tarefas, vai ser falar sobre algumas ferramentas. Não sei se essa, porque essa é paga, né? Mas a gente vê, a gente discute isso aí. Tá? Pessoal, pode falar, Luane? Professor, quando for apresentar a ferramenta específica da matéria, no caso, eu posso apresentar uma que a professora vai usar comigo, porque Pode. no momento estou tendo química orgânica. E Pode. a professora ela vai apresentar alguns aplicativos para a gente. Pode. É a professora Tainá, né? Eu acho. É, sim. Então, é bem interessante. Pode sim. Agora, para esse da semana que vem, eu quero um geral. Tipo, você apresentar o MIT. Não quero um específico de química, não, tá? Vai ser para daqui a 4 semanas. Lá para frente é que eu vou pedir o específico. Aí vai ser um vídeo também para específica, uma ferramenta específica que você vai escolher. Pode falar. No caso, agora eu queria falar do Zoom, né? Mas eu não vou conseguir falar dele porque eu vou ter que acessar ele pelo celular. Aí é diferente, né? Eu acho que é diferente. Sim. E aí... Não, mas então veja outra ferramenta, né? Tem o Meet, tem ferramentas como o Google Drive, tem ferramentas como... Tem tantas que você vai escolher, tá? Eu vou falar delas no dia lá, tá? Porque eu quero que seja surpresa, que vocês escolham as ferramentas de vocês, mas que também seja uma surpresa para apresentar. Mas lá eu vou falar também, eu vou ver as ferramentas que vocês estão falando, né? Que já vou ter visto o vídeo, provavelmente, ou alguns a gente vai ver na hora lá, mas comentar de outras ferramentas também. O interessante é que vocês pensem em qualquer ferramenta que usa na aula, né? Pode ser ferramentas que vocês estão usando, como o WhatsApp, como se vocês têm alguma aula que usa o Facebook. Eu sei que tem, porque tem professores que usam o Facebook, tá? Aquela que você quiser. Tranquilo? Ok. Pessoal, se for isso, por hoje eu terminei a aula. O que é que falta? Lá no AVA, eu vou terminar um exercício até amanhã de manhã com umas questões sobre esses vídeos que a gente apresentou e mais o outro vídeo que vocês ainda vão assistir, tá? Então, eu vou fazer um questionário entre 5 e 10 questões, talvez 7 ali questões para vocês responderem até a próxima aula também, tá? Mas vocês vão ter 7 dias também. Pode falar, Valéria? Em relação à apresentação de trabalho, aquela que é para postar no YouTube, a gente tem que aparecer no vídeo ou a gente pode só colocar um slide com a nossa voz aparecendo? Só isso, pode ser só isso. Ninguém é obrigado a aparecer no vídeo, não, tá? Tá ok, então. Obrigada. Perfeito. Gente, se ninguém tiver mais dúvida, tiver tudo ok, eu queria que vocês escrevessem aí no chat se está tudo ok, ou tirasse o som, quer dizer, colocasse o som no microfone e falasse, senão eu vou me despedir de vocês e encerrar a aula. Fechou, né? Então, pessoal, um abraço, espero que vocês tenham gostado da aula, fiz ela um pouco diferente, para não fazer ela sempre chatinha com slide. Estou testando com vocês gostaram ou não? Ou prefere que eu use o slide como apoio? Bem legal, professor. Sim, a gente tem assunto para conversar. Para debater o vídeo, né? Eu também achei interessante. Então, beleza, pessoal. Fica mais dinâmico assim, né? Aí a próxima vai ser dos vídeos de vocês, que a gente vai conversar, vai falar de alguns deles. E aí, não esqueçam de até semana que vem, lá para terça ou quarta-feira da semana que vem, responder esse questionário que eu vou botar até amanhã, tá bom? Um abração para vocês, muito obrigado pela participação. Boa noite. Boa noite, uma ótima semana a todos. Ótima semana. Tô com saudade de vocês.